No livro de João, capítulo 4, nós temos aqui a história da mulher samaritana. Esse encontro de Jesus com essa mulher. O versículo 1 diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, o Batista, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Olha lá, vamos parar por aqui um pouquinho. Estava começando ali uma briga, olha, esse daqui é melhor do que João Batista, esse batiza mais, prega mais, esse é melhor. Então Jesus se retira porque não era a intenção dele essa disputa. Só que ao sair dali, o texto diz que era necessário que ele passasse por onde? Por Samaria. Se você conhece um pouquinho do texto bíblico, sabe que existe uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Não se bicavam, não se davam bem. Como que um bom judeu faria ao ter que viajar para a Galiléia? Ele fazia o quê? Circulava a cidade, ele passava por ao redor da cidade, ele aumentava o seu tempo de viagem, mas ele não passava no meio do povo samaritano. E Jesus disse que era necessário. Ao você ir para a Galiléia, ou você ia pela esquerda, pela direita, ou você passava pelo meio da cidade. E como eu já disse, o bom judeu não escolhia esse caminho, mas Jesus escolheu esse caminho. Não porque era obrigado, mas ele disse que era necessário. E por que existia essa rixa entre o judeu e o samaritano? Pós-exílio em Babilônia, houve a reconstrução do templo, se você lembra. Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém no Monte Sião. Ao voltar do exílio, o povo vai reconstruir o templo. E os samaritanos, que são os judeus mestiços, né? Não puritanos, falaram: olha, nós queremos ajudar vocês na reconstrução do templo. E os judeus disseram: não, nós vamos reconstruir o nosso templo. Então os judeus reconstroem o templo em Sião, e os samaritanos reconstroem o templo lá em Samaria, no Monte Gerizim. E por isso existe esse conflito, só que algo antes, no ano 108 antes de Cristo, sabe o que um judeu faz? Ele sobe o Monte Gerizim e destrói o templo dos samaritanos. E aí as brigas começam a aumentar cada vez mais e o ódio entre o povo vai crescendo cada vez mais. Vamos ver o que o texto continua nos dizendo. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. No nosso relógio, isso quer dizer meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem que é que te pede, dá-me de beber, e tu pedirás, e ele te daria o quê? A água da vida, a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, quem construiu esse poço, e do qual mesmo ele bebeu? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais
terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dar-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Que hora que eras? Meio-dia. Meio-dia é um bom horário para você andar alguns quilômetros para retirar água do poço e carregar. Alguém, não sei se você já viu nos filmes do nosso Nordeste, você colocar aquele pano em cima da cabeça, aquele balde leve, né? E andar alguns quilômetros é um bom horário? Julgo eu que não. Meio-dia, onde o sol é mais quente. Mas por que essa mulher procurou o meio-dia para ir retirar a água? Por vergonha, porque era desprezada pela sociedade, era considerada uma prostituta, tivera relação com vários homens, e nenhum foi seu esposo. E agora, com o texto bíblico, ao decorrer, ao vermos o que o autor vem trazendo, nós conseguimos entender um pouquinho daquela afirmação que Jesus fizera no início da nossa leitura. É necessário o quê? Que eu passe por Samaria. Porque Jesus tinha um encontro marcado junto a um poço, ao meio-dia. A mulher que ali ia buscar água não sabia desse encontro, mas Jesus já havia marcado esse encontro no relógio dele. E a gente já começa a entender o processo divino de alcançar o ser humano. Não é o ser humano que busca o divino, mas é o divino que vai ao encontro do ser humano. Vamos voltar ao texto? Versículo 19. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher responde: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Olha que afirmação interessante. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, conversou com os discípulos, e em nenhum momento ele se apresentou como Cristo. E ele escolhe agora. Ele teve várias oportunidades enquanto ele falava junto àquele mar da Galileia, onde uma multidão o acompanhava. Ele poderia dizer: eu sou o Cristo, eu vim trazer a salvação. E ele escolheu a multidão de uma alma para se apresentar como Cristo. E essa apresentação é algo fantástico, meus amigos. Veja o capítulo 4, versículo 27. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo.
e vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Você consegue enxergar algo de extraordinário aqui? Você que nos acompanha de casa, você consegue entender a intencionalidade do autor ao dizer que aquela mulher abandona o seu cântaro? A mulher, ela abandonou aquilo que iria saciar a sua sede, aquilo que traria água para a sua casa. Ela a abandona por maneira equivocada? Ela abandona porque ela fez uma escolha. Ao abandonar aquele cântaro, é a resposta dela a Jesus. Porque o que ele diz? Olha, se alguém beber da água que eu der, essa pessoa o quê? Nunca mais terá sede. E ela será uma fonte ao quê? A jorrar. Veja que algo extraordinário começa a acontecer ao aquela mulher abandonar aquele cântaro. Ela sai correndo e começa a oferecer o quê? Água às outras pessoas. Ela começa a ser aquilo que Cristo dissera que ela seria se bebesse daquela água. Ao abandonar o cântaro, aquela mulher passou a ser uma fonte a jorrar. Versículo 31. Nesse interim, os discípulos rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido comida para ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharão, e vós entrastes no seu trabalho. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho de quem? Dos discípulos? De algum fariseu? De algum líder religioso samaritano? De quem? De uma prostituta? Não, de uma ex-prostituta. Eu acho isso fantástico quando Jesus, ele diz: olha, eu não quero comer, pois estou saciado, pois a minha alegria é enorme, pois eu realizei a vontade de meu Pai. E a vontade do meu Pai é o qual? Salvar quem estava perdido. Você consegue se enxergar nessa história e entender a alegria que existe no céu quando nós somos alcançados pelo Evangelho do Reino? O céu celebra quando um pecador se arrepende. E aquela mulher que há pouco fora alcançada, começa a dar os seus primeiros frutos. Ela começa a trazer consigo uma multidão para encontrar com Jesus. Ela ofereceu água a Jesus? Não, ele a ofereceu. E ela começa a dar água a essas outras pessoas que começam a beber. E o versículo 40 diz: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias.
muitos outros creram nele por causa de sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que você disse a nós, mas agora nós cremos porque temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o quê? O Salvador do mundo. Aquela multidão começa a chegar a mulher e eu imagino a multidão eufórica, entusiasmada, dizendo: olha, você disse, era verdade, mas agora a gente não acredita só pelo que você disse, mas agora eu consigo ver que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. E depois a história continua. Jesus continua o seu caminho para a Galiléia depois daqueles 2 dias com os samaritanos. Sabe o que é fantástico? Que a primeira igreja cristã em Samaria foi iniciada por uma ex-prostituta. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem fica medindo as pessoas somos nós humanos. O céu enxerga todo mundo igual. O céu enxerga todo mundo como um indivíduo que merece salvação. O céu enxerga todo mundo como um sedento, como alguém que precisa beber da fonte da vida para se tornar uma fonte a jorrar. O que eu fico impressionado é que todos que têm um verdadeiro encontro com Jesus Cristo nunca mais são as mesmas pessoas. Se é um adúltero, agora não é mais. Mas talvez você fique pensando: mas como eu não consigo lutar? Quando Jesus se levanta para pregar o seu primeiro sermão, o Sermão da Montanha, ele começa o seu sermão dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não conseguem, pois destes é o reino. Qual é o meu e o seu papel na salvação? Nós temos apenas um: deixar o nosso cântaro de lado. Quando nós deixamos o nosso cântaro de lado, entendendo que a água que nós buscamos por nossas forças não é suficiente para preencher o vazio em nosso ser, mas a água que provém do trono de Deus, que é a graça eterna em Cristo Jesus, essa sacia, essa nos liberta e essa nos torna pessoas melhores. Essa água que nos faz vencer. Não são as madrugadas de oração, não são os tempos que nós gastamos lendo a Bíblia, não. A salvação é mediante o sacrifício de Cristo Jesus, e esse nós não podemos pagar. E quando nós vamos bebendo dessa água, essa transformação gradual vai acontecendo. Não por esforços humanos, mas por uma graça inexplicável, que age em mim e que age em você também. Eu queria fazer um apelo para você essa noite,
que está aqui e está em casa. Nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. E ainda há água sendo oferecida para aquele que se sente perdido. Existe o antídoto, existe salvação. Aquela mulher, ela não perdeu tempo. No exato momento que a ela foi oferecido, ela aceitou. E você que já aceitou beber dessa água, será que você não tem misturado essa água com outras águas aí? Porque todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Todo verdadeiro cristão que nasce no reino de Deus é aquele que vai atrás de outras pessoas para lhe oferecer a água da vida, que é Cristo Jesus. Eu digo sem medo de errar você nessa noite. Se você não tem levado outras pessoas a Cristo, como aquela ex-prostituta fez, você ainda não abandonou o seu cântaro. Você ainda não bebeu da água da fonte, que é Cristo Jesus. Mas nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de beber desse rio. A Maísa vai cantar uma música que fala desse rio. E que você, ao lembrar da história dessa mulher samaritana, você possa lembrar que não existe pecado que te impeça de ter um encontro com Cristo Jesus. Não existe profundidade que Ele não possa te alcançar. E sempre existe um lugarzinho para um missionário no reino de Deus. Chorou, sofreu.
Jesus sabe onde estamos e vai ao nosso encontro. Os nossos pais se esconderam quando pecaram. O nosso Deus Todo-Poderoso foi ao encontro deles. Caim, quando matou o seu irmão, o nosso Deus foi ao seu encontro. Davi, quando pecou, Deus foi ao seu encontro através do profeta. Sansão, Salomão, Jacó. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje que ainda continua correndo atrás de seus filhos. E eu lhe pergunto, que Deus é esse? Um Deus que corre atrás daqueles que o desprezam? Um Deus que corre atrás daqueles que o rejeitam? Eu não sei outra palavra a não ser que esse Deus é um Deus de amor. Esse amor é direcionado a mim e a você. E esse Deus de amor, Ele sempre tem algo a nos oferecer. E o que Ele quer nos oferecer mais do que tudo é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos essa vida que Ele quer nos oferecer, tudo se transforma. Uma prostituta começa a ser uma ex-prostituta. Um drogado é um ex-drogado. Um ladrão, um ex-ladrão. Um viciado em pornografia é um ex-viciado em pornografia. Um glutão é um ex-glutão. Uma pessoa egóica agora começa a ser uma pessoa humilde, que entende que Cristo deve ser o centro de sua existência. O convite de Cristo Jesus essa noite para você é: beba da água que eu tenho para te oferecer, para que você nunca mais tenha sede. E se você aceita, quero convidar você a ficar de pé. Você que aqui está e você que está em sua casa, fique de pé, em resposta a esse convite desse Deus maravilhoso, que mesmo sendo tão pecadores como somos, nos oferece vida e vida em abundância.